Isso até nos dá a oportunidade de contar muito rapidamente um caso, que o senhor sabe que eu ia num cabeleireiro e essa moça era evangélica. E na religião dela, não sei direito qual a gente não podia ter um quadro de Jesus em casa, porque para ela tudo que era imagem era o demônio. E ela colocou aquilo na minha cabeça de certa forma que eu fiquei impressionado. E só que eu não queria magoar minha mãe, porque na época eu ainda era adolescente e a minha mãe tinha esse quadro, e era um quadro no quarto dela, e era muito grande. Só que eu cheguei pro quadro e falei, você vai sair daqui sem eu ter que brigar com minha família. Você não acredita, seu pena branca, o quadro foi passou um mês, o quadro começou a embolorar, de certa forma que ficou tudo feio. Teve que sair desse jeito? É o poder do pensamento. Lembre-se, você é responsável por tudo que cativas. Quem disse isso? E agora? Você me apertou sem abraçar. Exupéry, não é? Tá. Então, isso quer dizer que quando você estabelece um vínculo energético com alguma coisa, ou com alguém, ou com um objeto, com um animal, você passa a ter, entre aspas, responsabilidade ou jurisdição sobre aquela, vamos dizer assim, coisa, ou pessoa, ou animal com quem você se relaciona. Então, foi o que aconteceu com o seu padre. Você depositou ali sua frustração, o seu medo, você depositou ali a sua tristeza. E o quadro morreu de tristeza, vamos dizer assim. Porque até as coisas inanimadas têm um componente energético. Sim. Parecem sem vida. Mas ali há átomos, ali há elétrons, ali há vida. E essa vida é, vamos dizer assim, submetida a esse tipo de intenção negativa, acaba sucumbindo. Quantas e quantas vezes, por exemplo, nos trabalhos que fazemos, você tem uma condensação de energia tão densa que coisas explodem, copos, coisas caem. É uma forma de você conseguir libertar uma energia negativa presa que precisa ser recolhida. Porque não pense que a energia só se transforma, mas ela nunca morre. Então uma energia negativa, ela precisa ser transmutada em energia positiva. Esse é o nosso papel. E obviamente vocês não vão fazer isso aleatoriamente, vocês sempre respeitam a lei da causa e do efeito, né? E respeitamos também, se for, por exemplo, um filho encarnado, quais são, na verdade, as motivações desse filho, qual é a perspectiva daquele momento dentro de um contexto encarnacional mais amplo, e até que ponto podemos influir nas escolhas desse filho, porque muitas vezes, do lado de cá, nós choramos por vocês, ao ver tantas escolhas erradas, e nossa capacidade de intervenção é limitada por esses fatores, pela consciência do filho, que às vezes não nos ouve, não nos quer ver, não nos quer sentir, às vezes pela limitação intelectual do filho, às vezes que também é imposta pelas, vamos dizer assim, pelas diretrizes definidas antes da sua encarnação. Então, ninguém gosta de ver o outro sofrer. É dolorido, mas infelizmente, para alguns, só o caminho da dor pode levá-los de volta à casa do Pai. Porque quando eu lembro desse fato, desse evento, eu lembro que eu não duvidei quando eu falei, você vai sair daqui da minha casa, e eu conversando com o quadro, foi muito divertido, você vai sair da minha casa de um jeito ou de outro. Eu não duvidei se alguma coisa ia acontecer ou não, também não falei, eu tive fé. Então, a fé também serve para tudo, né, no caso. A fé significa foco. Quando pedimos a vocês, tenham fé, significa nunca percam o foco de quem são vocês, o foco da nossa relação com vocês, o foco da consciência de quem vocês são.
Ter fé significa manter a chama sempre acesa. Isso é difícil. Agora, quando vocês têm raiva, vocês têm uma fé incrível. Quando vocês têm ódio, vocês têm uma fé incrível. Mas em coisas ruins. O ser humano é atraído para a negatividade. O ser humano adora a negatividade. O ser humano adora reclamar. O ser humano adora se queixar de tudo, das pessoas, da vida. O ser humano adora fofoca. Quando eu digo ser humano, estou generalizando, que talvez não devesse fazer, mas, vamos dizer assim, grande parte das pessoas encarnadas passam grande parte do seu tempo fazendo isso. Se queixando, reclamando, colocando a raiva para fora de forma inconsequente, né? Colocando uma energia que poderia ser usada para o bem, usada para o mal. E isso tem repercussões, porque tudo que vai, volta. E as pessoas depois não sabem porque ficaram doentes, as pessoas não sabem porque seus filhos foram afetados, as pessoas não sabem porque elas estão numa situação de dificuldades econômicas, as pessoas não sabem porque perderam entes queridos, as pessoas não sabem porque suas vidas parecem desmoronar. E muitas vezes nosso trabalho é muito duro, filho. E quando uma pessoa chega até nós reclamando de todas essas questões que eu lhe falei, a vontade que temos é de dizer: você mesmo foi quem criou tudo isso. Você criou o seu próprio inferno com seu pensamento, com a sua falta de compreensão das coisas e sua falta de autoconhecimento. Então, a dor é a forma que a vida está lhe dando, pela sabedoria do Pai Eterno, fazer com que essas pessoas acordem e despertem. Alguns acordam, outros não. Vão continuar culpando sempre os outros pelas coisas que lhes são pertinentes. Ô, seu Pena Branca, tem extraterrestre que ensina o seguinte, e até parece ser pertinente nesse momento, que nós estamos mudando de frequência vibratória, em outras palavras, mudando para uma realidade paralela milhões de vezes por segundo. Isso está um pouco além do que eu me sentiria confortável em compreender. Mas, ainda tratando do nosso assunto, parece então que quando a gente sente ódio ou raiva, também a raiva e o ódio nos sente e vem nos procurar. Eu acho que o que eles querem dizer, me permita a minha interpretação comezinha, mas acho que o que eles querem dizer é que a capacidade de criação do seu cérebro, ou do seu projetor de energia, vamos dizer assim, porque é tudo lá que funciona, é infinita. A cada segundo você está pensando, você está me ouvindo e está pensando, e esse pensamento pode ter 1.200 possibilidades de solução ou de encaminhamento. Então o que eles querem dizer é que ao pensar você está escolhendo um caminho, você está abrindo um portal, você está escolhendo, digamos assim, a estrutura de vida que vai ser manifestada a seguir. E a gente não tem consciência disso porque somos carneiros do sistema. Então, somos o quê? Carneiros do sistema. Seguimos sem pensar. Achamos que nossos pensamentos são muito originais. Nossos pensamentos não são originais. Os verdadeiros pensamentos originais são os intuídos lá em cima e trazidos até vocês. Vocês sabem disso. Toda modificação científica, tecnológica, espiritual é plasmada no astral e depois baixada aqui na Terra. Você sabe disso. Tudo vem das dimensões superiores, assim como vem até nós das dimensões superiores. Certo? Esse gradil energético vem do mais sutil ao mais denso. Claro? Agora, que estamos mudando de realidades o tempo todo, a única explicação plausível para nós é que temos uma infinidade de possibilidades sem ter consciência disso. E cada pensamento abre um portal. Cada ideia manifestada
abre uma passagem. Cada palavra proferida abre, vamos dizer assim, uma possibilidade do que vai vir a ser. Então, quando se fala, pense mais antes de falar, medite mais, entenda-se mais, é para que você tenha consciência de que ao estar manifestando o verbo, você está manifestando o caminho que quer seguir. E muitas pessoas não têm consciência disso. Então a pergunta, na verdade, não é se conseguirei mudar. A pergunta é para o que em que me transformarei, para o que mudarei. Mudar, você muda o tempo todo. Quantos milhões de células no seu corpo estão morrendo nesse momento e quantas outras estão, vamos dizer assim, nascendo, sendo criadas? Sem que você tenha consciência disso. Para vocês é um processo natural. O corpo é uma máquina perfeita. Isso, eu estou dizendo, uma manifestação física. Coloque isso na perspectiva espiritual. Então, assim, não existem esses limites físicos. Então, tudo é possível de ser experimentado. Mas por que algumas pessoas só escolhem o lado negativo das coisas? Porque algumas pessoas só fazem as escolhas erradas. E não vai em julgamento de valor, errada para ela, porque muitas vezes, olhando de fora, as escolhas das pessoas nos parecem estranhas, mas para o seu desenvolvimento espiritual, aquelas escolhas estão corretas. O que eu quero dizer é, qual é o grau de interação que ela tem com o seu eu superior, com a sua verdadeira alma, no momento de tomar essas escolhas. A humanidade em geral é cega, e para mim é cega. E é isso que tentamos fazer, tentamos alertar, para que as pessoas despertem e acordem, mas existe um limite na nossa capacidade de interferência. Né? E isso nos deixa tristes. E então, quando a gente fala assim, bom, eu não consigo mudar. Quando você fala, eu não consigo mudar, você já mudou. Mudou para a mesma coisa. Você acaba de fechar uma porta. Quando você fala não, existem pessoas do não, você já percebeu? Você começa a falar não. Quando eu falo negativo, não significa necessariamente demoníaco ou infernal, porque muitas pessoas têm essa concepção de tudo que é negativo, é uma energia negra. Não. Negativo é muitas vezes se negar a possibilidade de que a vida é co-criada. Quando você fala não para a vida fala não para você. Não é? Sim. E qual é o pior inimigo que vocês têm aqui, nesse mundo? Medo. Insegurança, medo, que é um instrumento de manipulação de todos os sistemas de poder.